Bem, essa aqui é uma sequência de vídeos que vão dar suporte às reuniões que a gente tem tido lá no Zoom. No tutorial de hoje, ou no vídeo de hoje, ou no vídeo em conjunto que estamos até aqui, a gente, ou eu, nesse caso o professor Lino, eu vou tentar explicar passo a passo como fazer os trabalhos de SIG. Tipo assim, nós temos aqui o primeiro trabalho, trabalho número 1, organismo e paisagem. Temos aqui o segundo trabalho, levantamento funcional. Temos aqui o terceiro trabalho, também tem a ver com levantamento funcional. E o quarto e o último trabalho, introdução à análise espacial. Então, vou dar aqui um chega no primeiro, que o objetivo é compreender a eficácia do SIG na análise de questões relacionadas com geomorfologia, também a ver com análise espacial e enquadramento, bem como incentivar os alunos a usarem geotecnologias na elaboração de projetos SIG. Então, neste tutorial eu vou, como eu já disse anteriormente, vou tentar fazer de forma detalhada, mais rapidinha, o passo a passo em como elaborar mapas do gênero ou projetos aqui do gênero, tá? Então, inicialmente, a gente vai usar o que? A gente vai usar aqui o QuantoGIS, OKGIS na versão, eu estou usando aqui a versão 3.14, vocês podem usar a versão que tiverem aí, desde que tenha toda a funcionalidade. E atenção, normalmente a versão que eu estou a usar, ou que vamos ter aqui na formação, tem que estar habilitada aqui a caixa de processamento. Essa opção aqui só é habilitada quando nós abrimos o QGIS with glass, tá? With glass. Caso não esteja habilitado ou não abrir with glass, pode dizer em modos e adicionar isso. Então, bora lá começar a fazer os projetos. Começando, vamos aqui iniciar com o projeto número 1, que é o organismos e paisagens, que tem essa ideia, que na prática a questão é o seguinte, fez um levantamento nesta zona, nesta área de estudo, levantou-se alguns pontos altimétricos. Com base nesses pontos altimétricos, criou-se um mapa episométrico representando aqui a altitude desta zona por intermédio de cores. Então, essa aqui vai ser o exercício que provavelmente os elementos do grupo número 1 estão a fazer e que eu vou estar aqui explicando a passo como é que vamos fazer. Bem, o que acontece? Primeiro, temos aqui o software que é desabilitado, aberto. Eu vou criar e salvar o projeto, que isso é muito importante. Tem aqui o QGIS aberto. Vou em projeto, propriedades do projeto. Vai abrir aqui essa telinha. Na telinha eu vou definir já o sistema de referência. Olha, normalmente eu uso o sistema, o código 32733 que cai aqui na zona 33 sul de Angola. Em seguida, venho aqui em projeto, vou dar aqui o título do projeto, vou chamar de projeto SIG grupos. Vocês aí vão dar consoante aí o nome dos vossos grupos. Daqui o projeto SIG grupos, eu vou aplicar, vou dar OK e está aqui nomeado, mas não está salvo. Para salvar, eu posso muito bem voltar aqui em projeto, guardar e direcionar até a minha pasta onde eu vou salvar. Bem, questão de organização mesmo muito importante. O melhor local para salvar, vocês podem ver aqui no disco local C e salvar aqui. Se vocês notarem, tem diversos projetos, mas eu infelizmente estou com pouco espaço, então eu vou salvar numa outra partição em que também guardo meus projetos já criados anteriormente, que acho que é essa aqui, que é a partição J. Tem uma pasta com o nome trabalho de SIG, também tem que criar. E agora sim, ele vai estar salvo com o nome do projeto. Ok, está salvo. De seguida, o que eu vou fazer? Lá no campo, fez um levantamento de coordenadas. Levantou-se a coordenada X, a coordenada Y e a cota de cada posição onde fez o trabalho. Bem, agora de seguida vamos adicionar aqui as coordenadas levantadas. Lembrando que as coordenadas têm que seguir uma ordem ou um padrão básico. Tipo assim, eu vou abrir aqui a pasta lá do projeto, que é a pasta trabalhos número 4, trabalhos de SIG. Onde é que está a pasta trabalhos de SIG? Está aqui, trabalhos de SIG. E na pasta trabalhos de SIG, eu tenho aqui um ficheiro de bloco de notas, pessoal. Bloco de notas, eu vou abrir aqui para vocês. E nesse ficheiro de bloco de notas tem mais ou menos uma simulada do que os colegas vão fazer lá no campo. Vão lá no campo, vão levantar a coordenada X, Y e a cota. Isso vale para todos os trabalhos, tanto o trabalho número 1, trabalho número 2, trabalho número 3 e trabalho número 4.
E temos aqui a delimitação dizendo que os ficheiros estão limitados por vírgula. E a sequência é essa, da primeira coordenada, o primeiro ponto, do segundo ponto, o terceiro ponto e assim por diante. Sabendo do jeito que está delimitado os nossos pontos, eu posso muito bem vir aqui na pasta, no projeto já criado, o meu é este, projeto SIG, e adicionar essa camada. Adicionar é muito simples, podemos vir aqui nas teclas ou na barra gestor de camada, o atalho, que é adicionar camada de texto delimitado. Caso essa barra não esteja aqui habilitada, podemos ver aqui na opção camada, adicionar camada de texto delimitado. Dando lá um clique, vai aparecer esta caixa de diálogo. Bem, na caixa de diálogo, vamos criar aqui vamos obedecer alguns parâmetros, que é o primeiro parâmetro de entrada, que é vir buscar o ficheiro, nome do ficheiro. Eu vou direcionar até a minha pasta lá do curso, que é a partição J. Eu vou seguir, onde é que deve estar? Trabalhos, trabalhos de SIG, e seleciono aqui o ficheiro texto delimitado. Vou dar abrir. Quando eu clico em abrir, ele vai estar organizado. Vejam aqui a formatação do ficheiro. Aí no ficheiro está formatado por vírgula. Aqui também está habilitado por vírgula. Os campos X e Y estão selecionados aqui. O sistema de referência é o mesmo sistema que condiz com o lado do projeto. E aqui a tabela tem uma amostra de dados de como é que seria. E eu posso simplesmente adicionar e fechar. Quando faço isso, pessoal, o que vai acontecer? Os pontos vão estar aqui na minha área de trabalho. Para facilitar, eu seleciono aqui os pontos coletados. Vou aqui no ABC para tentar rotular aqui os meus pontos. Rotulei pelo número de ponto. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Isso aqui é mais ou menos a ideia que é. Olha, para facilitar aqui a visualização também do projeto, eu vou pegar aqui uma camada base, uma camada do tipo raster, que vai estar sobreposta aqui aos meus pontos. Essa camada vocês podem obter por intermédio de alguns colegas que eu já passei, principalmente a maior parte dos colegas da turma A tem sim essa camada, uma camada base da vossa área de estudo, no caso é o Cassenda, e vocês vão utilizar lá para fazer. Aqui no meu caso não vou usar o Cassenda como caso de estudo para não facilitar aqui o trabalho dos colegas. Vou trabalhar aqui com a zona em que eu mais conheço e fica mais ou menos assim. Lembra aqui, olha, a camada base fica sempre por baixo da camada do tipo ponto, só para não tapar e o colega ficar a procurar onde é que está esta camada. Bem, é mais ou menos isso o levantamento feito por alguns colegas. Eles foram no campo, rondaram e fizeram aqui a coleta de algumas informações, que são esses pontos. Ponto número 1, ponto número 2, 3, 4, 5, 6. E vou aqui enfatizar dizendo que os pontos são pontos cotados. Bem, após levantar os pontos e adicionar aqui no software que eles vão cair aqui do jeito, o que é que vamos fazer? A gente vai interpolar ou usar um algoritmo de interpolação para criar um modelo digital de superfície. Como é que a gente faz isso? Nós vamos aqui em processamento, habilitamos aqui a caixa ou a ferramenta de processamentos que vai aparecer aqui de lado. Então, na ferramenta de processamento, vamos procurar aqui a ferramenta com o nome Interpolation. Eu vou dar aqui um clique. Interpolation, eu vou procurar aqui o Interpolation Team. Tem aqui o Team no fim. E dou duplo clique. Vai aparecer essa caixa de diálogo. Na caixa de diálogo, o que a gente vai fazer? Vai definir primeiro a camada vetorial de entrada. No nosso caso, a camada vetorial de entrada são os pontos coletados. Já está aqui definido, caso tenha mais de uma camada. E depois aqui vamos definir qual vai ser o atributo da interpolação. Lembrando que nessa camada vetorial, pontos coletados, tem atributos tipo ponto, coordenada x, y e a cota. No nosso caso, nós queremos interpolar para gerar um modelo digital de superfície. Então terá que ser mesmo as cotas. Vou dar aqui cota e vou adicionar aqui o ficheiro. Ele adiciona aqui. Depois de adicionar o ficheiro, eu vou baixar aqui um pouquinho e eu vou definir qual vai ser a extensão em que eu quero fazer ou gerar o meu modelo digital de superfície. Então,
Notem aqui, pessoal, que no trabalho passado, neste trabalho aqui que serve como base, os colegas foram lá e fizeram um levantamento aqui nesta área de trabalho. Então, quando a gente vai criar um modelo de elevação, a gente tem que definir qual vai ser a área em que vai afetar. E, consequentemente, a área vai ser essa. E a gente aqui também lá no software que existe, temos que definir a extensão, qual vai ser. E ela aqui vai dar aqui algumas opções. A partir de uma camada, a partir da extensão de tela, ou você quer desenhar. No meu caso, a gente quer calcular a partir da camada. E a camada que a gente vai utilizar são mesmo os pontos coletados, tá? Eu vou clicar aqui em pontos coletados e de forma automatizada ele vai gerar as coordenadas da extensão de tela que fecha aqui a zona dos pontos coletados. Então, após fazer isso, eu vou já salvar esta camada. Podemos salvar no temporário ou diretamente lá no ficheiro, mas eu vou dizer, olha, vou salvar essa camada lá na minha pasta de trabalho, no meu caso aqui, pasta de trabalho, e vou chamar ela de DEM estudo. Este DEM significa modelo digital de elevação, tá? DEM estudo, já defini que, olha, depois dele criar vai estar salva. E eu vou botar executar aqui o algoritmo, ele vai processar dependendo muito da capacidade do computador e ele vai dar aqui uma mensagem que finalizou. Bem, aqui o meu DM já fechou, finalizou, e eu vou dar um close e temos mais ou menos aqui o ficheiro gerado com o modelo digital de superfície. Bem, como é que a gente faz a interpretação desse dado que acabou de gerar, que acabou de fechar a nossa área de interesse? O dado é feito da seguinte forma: as zonas mais brancas são as zonas mais elevadas e as zonas mais escuras, mais pretas, são as zonas menos elevadas. Essa aqui é a interpretação mais simples do modelo de elevação. Outra interpretação que podemos tirar aqui é concernente a esses valores que vêm aqui. Esse valor está tentando dizer o seguinte, que aqui nesta primeira linha está nos definir qual é a cota mínima, e na segunda linha está definir qual é a cota máxima. Essa aqui também é um jeito de interpretação aqui do nosso dado digital. E agora o que é que vai fazer? A gente vai tentar finalizar ou dar um ultimato aqui no trabalho, gerando um mapinha assim, com cores. Como é que a gente faz isso? Eu seleciono aqui a camada DEM Studio e vou nas propriedades, com lá dentro do mouse, vai aparecer essa telinha. Normalmente ele vem aqui simbologia e não fica aqui. Agora sim, normalmente vem assim por padrão, com essas ferramentas, em todos os PCs, vem assim, simbologia. E aqui no tipo de render fica sempre banda única cinza. A gente vai alterar para banda única de cor falsa. Vou dar lá um clique, banda única de cor falsa, e o painel aqui vai alterar. Alterando, pessoal, eu posso muito bem usar essa paleta de cores e começar a classificar, ou eu posso escolher uma cor que tem a ver com topografia. Eu venho aqui em nova escala de cores. Nova escala de cor, eu vou dizer, olha, a nova escala de cor vai ser desse tipo aqui, catálogo CPCity, e vou dar OK. Dando OK, vai aparecer aqui a rampa de cores lá do CPCity, que é um repositório do QGIS, e eu vou definir, olha, vou usar aqui cores que tem a ver com topografia. Topografia, obviamente o mapa é isométrico, então temos que ter ou trabalhar com modelos de elevação. Então seleciono aqui Elevation e vou dar OK. Novamente, a princípio, em alguns softwares ou alguns computadores, ele classifica diretamente desse jeito, a cota mínima e a cota máxima lá no fim. Eu posso mudar aqui o modo para intervalos iguais, que vai definir aqui a minha altitude por um conjunto de classes. No meu caso aqui tem 5 classes. Essas 5 classes representam o intervalo de altimetria aqui lá na minha área de trabalho. Então, eu classifiquei por intervalos iguais, eu vou dar aplicar e depois posso dar OK. Posso dar OK. Dando OK, nós temos mais ou menos um modelo digital de superfície, mostrando aqui a isometria desta zona. Bem, para enfatizar mais aqui o trabalho, o que eu vou fazer? Volto aqui a selecionar o DEM e vou nas propriedades. Desta vez eu vou alterar aqui a transparência
do meu modelo digital, de forma a poder visualizar os elementos que se encontram por baixo aqui do modelo digital de superfície. Eu clico aqui em transparência. Em transparência eu reduzo um pouquinho, reduzir pelo menos para 70% só para a testagem, e notei que a cor tá boa, consigo ver os elementos e ainda por cima interpretar aqui os dados com relação às cores, e vou aplicar. Desta feita aqui nós temos uma representação do que é um demo. Para enfatizar mais um pouquinho aqui o nosso projeto, eu posso muito bem vir aqui em raster, extrair, que vai me facilitar extrair os contornos ou as curvas de níveis. Eu, como sei que os intervalos, vou fechar aqui só um pouquinho para tentar dar uma explicadinha, que os intervalos do DEM está variando aqui de 2 em 2, vou dizer, olha, vou extrair as curvas de níveis, mas essas curvas de níveis, as equidistâncias dele vai ser de meio aumento. Isso depende muito da área e também das cotas altimétricas, para não ficar muito embaçado, ou também para não ter muita perca de informação na hora da interpretação dos dados. Você vai definir qual vai ser a equidistância aqui dos dados. Então, definir aqui o intervalo das linhas ou das curvas de níveis. Agora, o que eu faço? Venho aqui e salvo no ficheiro com nome, graças a Deus ele já direcionou aqui a minha pasta de trabalho, que é o computador, pasta trabalho SIG. Vou salvar com o nome curso, curvas níveis, notando que não está a usar aqui espaço, me recomendo, para depois não dar um bug aí e o projeto ir para o espaço. Então, salvo aqui, boto a executar o algoritmo, vai processar dependentemente do processador do computador, e vou dar um close. Dando um close, as linhas, as isolinhas ou as curvas de nível estão criadas. Eu adiciono aqui por cima e até vou tentar alterar aqui um pouquinho o estilo de cores para ver como é que vai ficar. E eles geram mais ou menos aqui desse jeito, as isolinhas. Vou enfatizar mais um pouquinho, selecionando e rotulando aqui essa camada, as isolinhas com as cotas altimétricas aqui. E agora sim eu tenho literalmente o meu projeto número 1 finalizado. Bem, eu vou plotar o projeto lá no final. Depois vou dar aqui uma sequência, ploto lá no final e vou avançar para o segundo projeto. Bem, o segundo projeto literalmente é que nem o terceiro projeto, não tem assim muita diferença. Aí em condições normais eu aceito tanto que seja quem fizer o segundo ou vier achar dificuldade pode fazer o terceiro, não tem problema. Como é que a gente vai fazer? O segundo é esse, que é o levantamento funcional, né? Isso, que tem como objetivo utilizar as funções básicas do SIG, também ter técnica de análise faciais do tipo buffer, selecionar uma área e começar a fazer. Bem, o que é que temos aqui? Um mapa representando os equipamentos coletivos inseridos num buffer de um raio de aproximadamente 100 metros de um local, de um ponto. Como podem ver aqui na legenda, esses são os equipamentos, o buffer está aqui e o ponto está mais ou menos aqui. E esta é a rotina que vamos criar aqui também no SIG. Então, o pessoal vai lá no campo, levanta os equipamentos, vetoriza e adiciona aqui. No meu caso, não preciso mais adicionar coordenadas, eu vou identificar a partir aqui mesmo do meu QGIS. Vou só desabilitar aqui o trabalho número 1, é isso, trabalho número 1. Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um grupo de ponto. Esse grupo aqui eu vou chamar de trabalho 1, só para diferenciar aqui os projetos. Trabalho 1, trabalho 1, e no trabalho 1 eu vou adicionar aqui os elementos correspondentes aqui ao trabalho número 1, que eu pegar, põe aqui. Agora sim, fiquei só com a minha ortofoto. Desabilito, tem aqui. Vamos supor que também fomos ao campo e levantamos as coordenadas e adicionamos. Método de levantamento de coordenadas e adicionar, expliquei lá no início do vídeo. Após levantar, o que é que vamos fazer? A gente vai criar camadas vetorial para representar alguns elementos, ou seja, os equipamentos coletivos encontrados lá na nossa área de trabalho. Então, o que é que a gente faz? Vamos aqui em camada,
camada, criar camada, nova camada do tipo shapefile. Shapefile vai aparecer aqui a caixa de diálogo. É só seguir aqui os procedimentos ou parâmetros que conseguiremos muito bem fazer N camadas. Primeiro procedimento, eu vou alterar aqui o sistema de referência, clicando aqui, no meu caso aqui são os sistemas recentes, ou vindo aqui no globo, e eu vou selecionar o sistema de referência 32733 para pegar aqui a zona 33 Sul, vou dar OK, dando OK eu vou aqui em tipo de geometria, eu vou dizer, olha, a minha camada vai ser do tipo polígono, é isso, e vou definir aqui alguns atributos, no meu caso vai estar o ID, vou criar aqui mais um campo com o nome tipo, vou dizer que este tipo, ou este campo vai ser do tipo texto, e vamos ter aqui um comprimento de aproximadamente 80 dígitos, adiciono aqui a minha lista de campos, e posteriormente vou salvar aqui a minha camada, esta camada salvo lá na pasta do projeto, trabalhos de SIG, só aqui procurar, trabalhos de SIG, e atenção, normalmente salvamos a camada com o nome da infraestrutura do dado a ser coletado, então eu vou chamar ela de equipamentos underline coletivos, tá? Equipamentos coletivos, tá salvo, é tipo polígono, o sistema tá OK, criei os campos, agora vou dar OK e criar uma camada com o nome equipamentos coletivos, tá? Dando isso, o que eu vou fazer? Vou começar a vetorizar os elementos aqui adicionados. Seleciono aqui a camada com o nome equipamentos coletivos, alterno para modo edição e vou adicionar aqui polígono. Adicionando, eu já disse, no caso, vocês vão adicionar aqui os pontos, vai cair por cima da infraestrutura e depois vocês vão vetorizar. Eu aqui no meu caso, eu vivi aqui a minha vida toda, já conheço aqui alguns elementos e vou tentar adicionar, até mesmo criar elementos fictícios, só para tentar representar aqui os dados aqui no terreno. Então, vou começar aqui com essa infraestrutura, que é o nosso super, vetorizando. Eu vetorizei e eu vou preencher apenas um dado, que é o tipo. Aqui no tipo, eu vou chamar de comércio. Comércio, de OK. Eu venho aqui, fecho essa infraestrutura. E eu posso dizer, olha, essa infraestrutura a gente vai chamar de, um exemplo, loja, tá? Agora, chego aqui um pouquinho, que tem uma escola, eu fecho aqui essa infraestrutura, mas é para vetorizar bem, tá, galera? E essa infraestrutura eu vou chamar ela de ensino, mas para melhorar vou dar o nome de escola, tá? Aqui seleciono essa infraestrutura aqui, é o 3As. O 3As, vou dar o nome de empresa pública. Empresa pública, tá? Lembrando que eu não estou usando espaço nem acentuação, tá? Empresa pública, OK. Eu sei que aqui tem uma mini farmácia, não é isso? Vou vetorizar aqui este elemento. Vou chamar ela de farmácia. Isso, e vou supor também que aqui, um exemplo, tá? Que aqui temos um hospital, tá? Vou meter aqui posto médico, na verdade não é hospital, é um posto médico, OK. E para finalizar aqui o elemento, vou dizer que, olha, aqui nessa zona aqui, vamos supor que também tem um mercado, que eu vou chamar ele também de comércio, e dou OK. Dando OK, eu vou clicar aqui no lápis para sair do modo edição e consequentemente salvar a minha feição, e está salvo. Agora, o que acontece? Notamos que todos os elementos se encontram com a mesma cor. Em alguns casos, os colegas, ou anteriormente era assim, criaram essa feição, os colegas não manjavam muito de QGIS, criavam N camadas para representar cada feição. Só que aqui na nossa situação, vamos tentar categorizar. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: o projeto é esse, as infraestruturas estão aqui representadas por cores, que são os equipamentos coletivos. Então, vamos tentar categorizar de modo a representar cada elemento com uma cor correspondente. Então, volto aqui no SIG, o QGIS,
Seleciono aqui a camada com o nome equipamentos coletivos e eu vou dar aqui propriedades. Vai aparecer aqui essa telinha ou essa caixa de diálogo, e na caixa de diálogo eu vou alterar a simbologia, tá um símbolo. Eu vou dizer, olha, quero categorizar, tá? O painel altera e eu vou definir o valor da categorização, que vai ser o tipo. Nós temos aqui dois campos, que é o tipo e o ID. No meu caso é o tipo, e começo aqui a minha classificação. Esta última aqui, que é classificador de valores, acho que não é necessário, eu removo aqui e eu vou aplicar. Ok. Fazendo isso, pessoal, nós temos aqui os equipamentos coletivos adicionados aqui na minha área de trabalho. O que está pedindo aqui no trabalho? Tipo assim, temos aqui os equipamentos coletivos, e ele quer fazer coleta dos equipamentos coletivos, seleciona num buffer de 100 metros de uma determinada zona. Eu posso dizer, olha, que vamos supor que a infraestrutura em que eu quero analisar esteja mais ou menos aqui neste ponto, mais ou menos aqui neste ponto. Então vou criar aqui um ponto para representar a infraestrutura. Aliás, criando em camada, criar camada do tipo shapefile, vai ser ponto. Aqui o sistema vai ser aquele criado. Eu não vou definir apenas um campo, e este ponto aqui vou chamar ele de ponto de referência, onde vamos gerar o nosso buffer. Ponto referência, que ponto de referência, e eu vou dar ok. Dando ok, volta aqui, dar ok, e o ponto foi adicionado. Eu vou dar só aqui mais uma pincelada, vindo em propriedades, vou para aqui uma simbologia que vai facilitar aqui a interpretação dos colegas. Vou para aqui esse efeito drop e vou dar ok. Agora sim, seleciono aqui a camada tipo ponto e eu vou inserir, olha, vou dizer, olha, o meu elemento vai estar situado aqui, mais ou menos aqui, vai estar situado aqui, e eu vou dar ok. O elemento foi criado, que é este aqui, e eu quero saber quais são as infraestruturas num raio vamos supor que são 150 metros, que vão estar afetadas aqui na minha zona de estudo. Como é que eu faço isso? Eu seleciono aqui a camada de referência, que é o ponto de referência, e venho aqui na opção vetor, ferramenta de geoprocessamento, e uso aqui um buffer. Em buffer já tem aqui a camada de entrada, aqui a mesma camada de referência. Tenho aqui a distância, está em metros. Eu vou definir, olha, a minha distância vai ser de 150 metros. Eu até posso arredondar um pouquinho o segmento, sempre que eu ponho 10, ele fica mais achatado. E o que eu vou fazer? Posso aqui gerar o buffer, mas pessoal, o buffer só é feito se o sistema de referência tiver no nosso sistema UTM. Se tiver WS74, vai ter aqui um triângulo a dizer que está em grau e não vai executar mesmo. Então agora eu vou botar executar, e o algoritmo executou, ou seja, gerou um buffer de 150 metros, tá? 150 metros. Então o que eu vou fazer? Esse buffer, infelizmente, está salvo aqui na memória temporária do computador. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu fechar o projeto e voltar a abrir, esse buffer vai desaparecer. Então o que a gente vai fazer? A gente seleciona aqui a camada buffer e vamos exportar o mesmo buffer, guardar elemento como, e vem aqui em nome do ficheiro, salva a camada como buffer 150 metros. Salvei, vou dar ok. Ok, agora sim ele gerou um novo arquivo. Posso remover aqui o buffer. Ok, posso remover aqui o buffer. Está removido. Seleciono aqui o arquivo e vou tentar reduzir um pouquinho aqui a opacidade do elemento. Eu normalmente uso uma cor avermelhada para dar assim um estilinho aqui muito light. E agora sim posso dar ok. Nós temos aqui a área de influência. Olha, vou habilitar aqui a carta. E o que acontece? Eu seleciono os equipamentos coletivos, venho aqui no ABC, rotulo aqui a camada, rotulando a camada, lá com ID, eu vou rotular com o tipo, e aqui tem, quer dizer que neste nosso ponto em que nós estamos a analisar,
num raio de 150 metros, nós conseguimos pegar uma farmácia, um posto médico, uma zona comercial e até mesmo uma empresa pública. Esta aqui é a análise que está se pedindo para o trabalho número 3 e o trabalho número 2. É mais ou menos isso aqui. Agora eu vou pegar de novo, vou criar mais um grupo de pontos. Esse grupo eu vou chamar trabalho 2 e vou adicionar aqui os elementos do trabalho número 2. Tá? Adicionei, agora sim. Jesus, deixa eu ver, não adicionou bem. Seleciono todos. Adicionei, agora sim. Adicionei. E fico só aqui com a pasta raça. Tipo assim, essa camada raça fica por baixo. Só pegar os elementos do trabalho número 1 está adicionado. Trabalho número 2 também está adicionado, tá? Agora, bora lá fazer o trabalho número 3. Tipo assim, essa análise que acabamos de fazer aqui há pouquinho, tanto vale para o trabalho número 2 como para o trabalho número 3. Então, vou colocar aqui 2 e 3. Só falta aqui a análise do trabalho número 4. O 4 também é a mesma coisa, é muito simples, muito fácil. Tá pedindo para a gente fazer um levantamento das infraestruturas de saneamento e alguns postos de iluminação. O que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui esse campo para não ficar muito... Para mim tem muito espaço aqui na área de trabalho. Eu venho aqui em camadas. Em camadas, vou criar uma nova camada. Ou seja, eu vou criar uma camada que vai representar posto de iluminação e caixotes de lixo. Alterar aqui o sistema de referência. Eu venho aqui o tipo de geometria, eu vou dizer lá, a camada vai ser do tipo ponto, e eu vou definir um campo. Este campo também vai ser do tipo, tá? Tipo, e adicionando, eu vou salvar. Vou salvar como que? Vou salvar com o nome de saneamento. Jesus, esqueci de escrever saneamento e postos. Eu queria escrever lixo, mas não dá certo, tá? Saneamento e postos, ok, salvei, vou dar ok, a camada está criada, mas essa camada não tem que estar aqui no trabalho número 2, está aqui, yeah. Então vou fazer o seguinte, essas duas, vou mandar para baixo, para não interferir aqui a minha análise, e eu vou começar a trabalhar. Seleciono aqui a camada saneamento e postos, eu venho aqui em alternar para edição, alimenta aqui o elemento, tipo assim, os colegas vão lá no campo, levantam as coordenadas dos postos de iluminação e dos contentores lá do Cacena, e o procedimento vai ser das primeiras horas, que vai ser selecionar, pôr no bloco de notas, depois adicionar aqui o arquivo e mudar a simbologia. Mas no meu caso eu vou adicionar fazendo isso, procurando já aqui o elemento. Eu sei que aqui nessa interseção tem aqui um contentor de lixo. Eu vou salvar essa camada com saneamento, tipo, copiei, ok. Venho mais aqui nessa entrada, tem mais um contentor, vou salvar com o nome saneamento, tá? E eu vou supor, mas não existe, tá? Mas eu vou supor, não, aqui tem um, eu tenho a certeza que aqui tem um, acho que é aqui, tá? Aqui também tem um contentor de lixo dessa empresa, tá? Saneamento. E agora eu vou supor que aqui, mas não existe, mas eu vou supor que aqui também tem um contentor de lixo e eu vou aplicar aqui com o nome saneamento. Agora, eu levantar aqui os contentores de lixo, o que eu vou fazer mais? Vou levantar agora os postos de iluminação. Eu seleciono esse posto, vou levantar, com o nome posto, copiei e colei, e venho aqui, colo o posto, volto até aqui, colei o posto, e vou até aqui, colei o posto, ok. Aqui vamos supor, posso levantar mais alguns postos aqui só para enfatizar aqui o meu exemplo, visto que os colegas lá no trabalho prático vão levantar mesmo muito posto. Já está te vendo, muito posto, não é isso? E vão adicionar aqui, acho que tá bom para não alongar muito o vídeo. Então aqui os elementos adicionados, novamente eu clico aqui no lápis para alternar, ou sair do modo edição e consequentemente salvar a camada, tá salva. E agora sim, agora pessoal, se notarem, o desafio está aqui, não conseguimos identificar aqui os elementos, tipo assim, tem a mesma simbologia, mesma geometria,
Como é que identificamos? A princípio podemos rotular a camada com um tipo que vai dizer, olha lá, aqui é o saneamento, aí é posto de eliminação, mas só que assim também está um pouquinho brega. Eu quero uma cor para cada, ou um símbolo para cada elemento para facilitar. O que é que eu faço? Seleciono aqui a camada saneamento e postes, venho em propriedades. Nas propriedades, o que é que eu vou fazer? Eu altero aqui, está um símbolo, novamente venho categorizado. Categorizado eu vou categorizar consoante um tipo. O tipo e classifico. Essa última classe não tem nada, não tem nenhum que posso remover. E vou dar mais uma pincelada aqui no saneamento, dizendo, olha, é saneamento, mas ao mesmo tempo eu quero que o símbolo não seja este ponto. Vem marcador simples, o painel vai alterar, alterando, vou abrir aqui um pouquinho, está o tipo de camada de símbolos, está do tipo simples. Eu venho em marcador SVG, marcador SVG também alterou, baixa um pouquinho aqui, e nós vamos ver aqui a biblioteca de símbolos SVG do QGIS. No meu caso eu tenho vários símbolos, porque eu já venho baixando há bastante tempo, mas temos aqui os símbolos padrões ou nativos do QGIS. Eu vou ver aqui em Service, que eu sei que em Service tem símbolos de serviço, não é isso? Esse símbolo tem a ver com reciclagem ou saneamento. A cor normalmente é verde, não é isso? E eu vou alterar aqui a largura do elemento para 7 e vou dar OK. Vou fazer o mesmo procedimento com os postos. Seleciono marcador simples, vou para marcador SVG. Em marcador SVG, o que é que eu vou fazer? Bem, eu vou procurar um que tem a ver um pouquinho, tá? Vou tentar pôr este aqui, este SVG. Não significa que é um símbolo já representativo de posto. Só estou a colocar esse porque acho que não vai dar mais tempo ficar procurar aí o elemento. Eu vou dizer, olha, esse símbolo vai ser do tipo, vamos exagerar um pouquinho, castanho, né? E vou dar OK, dando OK de novo, não mudou, mas tá bom. Vou aplicar, OK. Agora sim, tenho aqui os elementos representados pelos símbolos. Então, volto aqui, adicionar aqui o meu raster de estudo e tenho aqui, vou só enfatizar um pouquinho aqui os postos, desenhando buffer nos contornos. E tá aqui. Agora também vamos fazer o mesmo, o mesmo buffer. Vamos supor que num raio ou vou fazer o seguinte, eu vou criar mais um ponto de referência 2 para tentar representar agora quais são os elementos, os equipamentos de saneamento que vão ser afetados num raio de 250 metros, não é isso? O exercício é o mesmo, vem em camada, criar camada, vem em camada, nova camada shapefile. Em nova camada shapefile, eu altero o sistema de referência, altero a geometria para tipo ponto, né, isso porque vai ser um ponto de referência, e vou aqui em nome do ficheiro. Em nome do ficheiro, para me direcionar até minha pasta, eu vou chamar esse ficheiro de ponto de referência 2, só para, não, vou para o 4 para representar já que é o trabalho número 4, e vou dar salvo, salvei, OK. Pego no ponto de referência, vou também alterar aqui a simbologia do ponto de referência, um pouquinho. Deixa eu ver, tem aqui uma simbologia para diferenciar, vou pôr isso aqui, desse tipo aqui, vou para aqui um 6, alterei, OK, e vou dizer, olha, meu ponto de referência vai ser aqui, clico aqui, OK, o símbolo está dando. Então, agora eu vou fazer uma análise de modo a achar as infraestruturas de saneamento e de iluminação que se encontram em um raio de aproximadamente 150 metros. Como é que eu faço? Seleciono aqui o ponto de referência 4, venho em vetor, ferramenta de geoprocessamento, buffer, em buffer, aqui o elemento já está adicionado a camada de entrada, o parâmetro de distância vai ser 150 metros, né? Eu vou alongar até para 200, tá? Alongo para 200, normalmente aqui o segmento eu ponho um 10 para ficar mesmo arredondado. E não vou salvar mais no ficheiro, no temporário, eu vou já salvar diretamente lá no ficheiro, save to file, vou salvar para o ficheiro, e eu vou dizer que é um buffer de 200 metros, não é isso? 200 metros, que vai representar
ou vai dar cobertura nas infraestruturas de saneamento e nos postos de eliminação. Agora sim, definir os parâmetros de entrada e de saída e eu vou botar a executar o algoritmo. Coloquei, o algoritmo foi executado, vou dar aqui um close e está aqui, gerar aqui um buffer de aproximadamente 200 metros de raio. Então, o que eu faço? Eu sei que no meu trabalho anterior já tinha um buffer antigo, vou copiar sua simbologia e vou colar aqui no meu buffer novo, é isso, colar, e é mais ou menos assim que ele fica. Vou até pôr uma cor aqui verde, para ficar mais light, não verde não, deixa eu ver, yeah. Agora sim, tá? Se eu desabilitar aqui o ficheiro raster, os elementos ficam mais ou menos assim. E aqui nós temos aqui análise espacial, dizendo que olha, num raio de aproximadamente 200 metros, tem esse contentor aqui de lixo que fica aí lá do nosso super, o nosso centro não é afetado. Essa aqui é mais ou menos a nossa área de influência do nosso projeto. Bem, então aqui eu vou criar aqui mais um grupo que eu vou chamar de trabalho 4, e neste trabalho número 4 eu vou adicionar todos os elementos correspondentes ao trabalho 4, é isso, quedando apenas selecionando com a tecla Shift e vou arrastar até aqui para diferenciar. Essa camada raster fica sempre aqui por baixo, é isso, fecho essa e tem aqui o raster. Bem, agora o que eu vou fazer? Eu seleciono os elementos do grupo número 1, venho aqui no óleo e vou adicionar um tema, é isso, vou chamar trabalho 1, é isso. Bem, desabilito o trabalho número 1, seleciono aqui o trabalho número 2, elementos todos habilitados, venho aqui no óleo, Jesus, tá, esse aqui é o primeiro, vou substituir de novo o trabalho número 1, desabilitei o primeiro, vou no segundo, agora volto de novo, adicionar tema, trabalho número 2, 2 e 3, depois aqui 3 para facilitar, sei que tem alunos mesmo que são difíceis, Jesus, e 3, ok, desabilito, seleciono aqui os elementos do trabalho número 4 e venho aqui no óleo, adicionar, vou chamar de trabalho 04, ok. O que eu vou fazer? Eu estou a tentar criar vistas, tá? Vista de qual modo, quando eu plotar aqui no meu layout, os elementos ficarem aqui bem visíveis, ficar muito fácil de fazer a montagem. Então, agora vamos montar o layout, é mesmo muito simples. Eu clico aqui, mostrar gestor de compositor, até criar para aqui um layout já pronto. No caso eu vou criar um do zero mesmo, criar, vou chamar mapas. Vou chamar de mapas, ok. Essa aqui é a folha, trabalho. Com o lado direito do mouse vai ver aqui as propriedades da página. Normalmente eu trabalho com página do tipo A3, eu gosto mesmo muito. E vou dar aqui uma entrada. E agora eu vou começar a desenhar, tipo assim, eu vou definir, olha, aqui vai ser a minha área de trabalho, tá? Não, vou fazer o seguinte, eu vou primeiro aqui habilitar, adicionar aqui um retângulo para fechar a área de estudo, esse aqui é o retângulo. Agora sim, vou adicionar o novo mapa, que é aqui nessa opção, adicionar mapa, que vai ficar mais ou menos assim, o novo mapa, tá? Venho aqui nessa opção, nessa tecla, e vou fazer aqui um zoom mais, voltar a clicar aqui nesta opção e altero o tema do trabalho. Vou dizer, olha, esta aqui vai ser o tema correspondente ao trabalho número 1, e eu posso puxar só para representar aqui a minha área de interesse. Eu posso também adicionar aqui a minha legenda na barra de ferramentas, adicionar a legenda. Vou dizer, olha, a legenda vai estar aqui, a legenda está aqui, só que aqui na legenda, pessoal, está apresentado todos os elementos que se encontram no trabalho. Olha, eu vou dizer, olha, os elementos estão aqui, só estão os elementos que estão linkados no meu projeto, tá? Então ficam assim, mais ou menos. Tá aí o trabalho número 1, tem as curvas de níveis, tem um DEM. Eu até posso desatualizar aqui esse raster, eu vou chamar de altimetria, tá bom? Aqui tem as curvas de níveis, vou aqui abrir,
curvas de níveis, é isso, vou pôr até o D de níveis. O que é que nós temos aí? Nós temos aqui os pontos altimétricos, não é isso? Ou pontos cotados. Pontos altimétricos. E literalmente nós temos aqui a legenda feita. Tá? Eu estou a fazer aqui de um jeito muito rapidinho. Só não quis usar aqui um layout muito aprofundado para o pessoal não se perder. Mas vocês aí vão tentar criar aqui um layout muito lindo, tá bom? Fazendo o layout do trabalho número 2, 3 e 4 é a mesma coisa. Eu posso muito bem adicionar novas páginas. Adicionar página vai ser tamanho A3, vou dizer, olha, vou inserir 3 páginas lá no final do trabalho. Então assim, eu copio aqui este layout, Ctrl C, Ctrl V, colei, Ctrl C, Ctrl V, colei aqui, Ctrl C, Ctrl V e colei aqui, tá definido. Agora aqui eu vou para aqui um elemento que vai dizer, olha, esse aqui vai ser o trabalho número 1, um exemplo, tá? Mas acho que vocês vão manjar de layout e vão conseguir fazer muito rapidinho. Vou pôr aqui um fundo no meu trabalho, vou aqui alterar o tamanho, não é isso? Alterar aqui o tamanho, tá 10, vou tentar por 50, tá bom, 50 tá bom. E vou começar a distribuir. De 1 para 2, eu até posso fazer, monto um layout e colo no outro, mas no nosso caso vocês só vão precisar aqui montar o layout correspondente ao vosso trabalho. Tá? Eu estou a fazer desse modo porque vai ter um tempo em que os colegas vão ter que intercalar. Fizeram o trabalho número 1, vão fazer o trabalho número 2, depois do 3, para todo mundo ficar a par da situação. Bem, agora sim, tem o trabalho número 1, esta aqui é o trabalho número 2, eu vou alterar aqui e eu simplesmente altero aqui o tema, se é o 2 e o 3, ele vai alterando consoante os elementos que se encontrem aqui na minha área de trabalho. E notem que a legenda também já vai alterando com os equipamentos coletivos selecionados, não é isso? Vem aqui no 3, que é quase o mesmo trabalho que é, mesma coisa, altero aqui 3. Chega aqui no 4, elemento número 4, seleciono e vou daqui e ele também gera um buffer, que é quase a mesma coisa. Eu seleciono, organizo um pouquinho, venho aqui trabalho número 4, tá? Agora sim, tá? Agora sim. Aqui posso selecionar esta área de trabalho e dizer, olha, essa escala aqui não vai mostrar muito bem a minha área de influência, tá na escala 1 por... Deixa eu ver, 1 por 1150. Eu posso dizer que não, vou pôr uma escala 1 por 2000, só para mim ver como é que vai ficar. E acho que uma escala 1 por 2000, os elementos estão bem visíveis. Novamente eu vou fazer o mesmo processo para esta camada. E agora sim, eu tenho aqui os trabalhos feitos e plotados. Agora vou salvar só as alterações e posso exportar os trabalhos como imagem. Dando aqui exportar como imagem, vai estar na pasta de SIG, ou vou salvar essa pasta, criar uma pasta para salvar os trabalhos com o nome mapas, é isso, e vou dar save. Vai perguntar qual é a resolução de exportação, vou dizer, olha, 300 dpi, salvei. Agora sim, os trabalhos estão a ser exportados, é só aguardar um pouquinho, depende muito do computador que exporta. Agora sim, deu uma mensagem de confirmação. Eu venho aqui em mapas e tem aqui as saídas. Olha que legal, tem aqui o trabalho número 1, tem aqui o trabalho número 2. Deixa aqui editar. Jesus, vou abrir aqui com o leitor padrão de imagem. Número 2, número 3 e o número 4, bem rapidinho. Então, é basicamente isso, pessoal, basicamente isso. Como eu dizia sempre, o foco é utilizar funções básicas no SIG, conhecer algumas técnicas de análise, nomeadamente o buffer, a partir de pontos de referência, fazer o levantamento de dados, tá? Esse tutorial está passando aqui, mais para frente vou passar outros tutoriais mostrando mais a fundo como é que realmente
a gente trabalha aqui com as ferramentas de geoprocessamento no QGIS. Bem, eu sou o professor Lino, muito obrigado pela paciência em ver o tutorial. Recomendação: assistam o tutorial várias vezes, pratiquem, criem vários exemplos e tentem fazer o trabalho. Qualquer dúvida, tem aí os meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp e vamos falando, tá? Até a próxima videoaula.